E aí galera, aqui quem fala é João. Eu vou fazer um vídeo resposta sobre o vídeo do Clarion, sobre pirataria, e também o vídeo do Preto, do canal Ateu Informa. Basicamente minha crítica se resume a um posicionamento dos dois em relação a... Eu vou falar em livro, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de propriedade intelectual, no caso música, CDs, MP3, jogos, enfim. Que eles acham que uma vez que você comprou um livro, por exemplo, você é dono dele e tem o direito de fazer o que quiser com ele, copiar, passar adiante, enfim. Isso está errado e eu vou dizer por quê. Existe uma possibilidade em qualquer tipo de relação de negócio de você impor condições ao negócio. Você pode, por exemplo, doar, um imóvel para uma instituição de caridade, sob a única condição de que esse imóvel pertencerá a essa instituição enquanto ela desenvolver esse trabalho de caridade. É uma possibilidade. Outro tipo de negócio condicional, por exemplo, seria o arrendamento, no qual você pega um bem emprestado, né, por um prazo determinado e paga uma mensalidade. E ao final do prazo, você pode converter todos os pagamentos que você fez na compra do bem, pelo valor de compra do bem. Isso é muito comum em compra de carro. O arrendamento é muito diferente da simples compra e venda e do simples empréstimo. Então, com o direito autoral e também a propriedade intelectual, existe uma condição em todos os negócios relacionados a qualquer tipo de propriedade, que é a vedação da cópia. Então, quando você compra um livro, você já está automaticamente aceitando que você não vai fazer uma cópia dele e distribuir, porque essa é uma condição básica do negócio de direito autoral. O autor, no caso a editora, para quem ele cedeu esse direito de reproduzir, parte da boa fé do princípio de que você não vai copiar, porque ele avisou a você que você não pode copiar e você vai comprar o objeto, o livro, o CD, sabendo disso. Então, por isso que eu acho que esse ponto específico em relação à propriedade no livro CD não dá ao seu proprietário total direito sobre a obra, total direito sobre aquele suporte físico do livro, porque existe uma condição anterior à compra que é inclusive uma condição legal, tá na lei de direitos autorais. Então, você ao comprar um livro, você está aceitando aquela condição. No vídeo do Claro também ele falou sobre que copiar não é roubar. Mas baseando no princípio que eu acabei de falar, de que você vai comprar uma obra sabendo que você não pode copiar, então ao fazer isso, né, ao piratear a obra, você está cometendo um ilícito. Não pode ser comparado a roubo, mas é um ilícito, a quebra de contrato, porque você sabia da condição antes de comprar o livro e ao fazer uma cópia você está incorrendo em um ilícito, né? Outra coisa que o Claro falou que eu não gostei muito foi a relação que, por exemplo, o trabalho do músico é tocar, por exemplo. Mas existem muitos compositores que o trabalho deles é estudar com afinco e tentar criar melodias e músicas que ele mesmo não poderia tocar, mas que foi construída de tal maneira, ele estudou tanto para isso, desenvolveu a prática para tal, que a música é perfeita, entendeu? Então, você falar que esse trabalho todo que ele teve para desenvolver, criar e estudar a teoria musical, isso não é trabalho, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Outra crítica que eu gostaria de fazer ao vídeo do Claro é em relação àquela analogia que ele fez com a cadeira, que o carpinteiro faz uma cadeira e vende, e o novo proprietário não poderia, no caso, ter que pagar toda vez que alguém senta na cadeira. Mas, por exemplo, a cadeira ela é um objeto físico, certo? E só uma pessoa pode sentar por vez.
Mas a ideia de uma cadeira, o design de uma cadeira, ele pode ser reproduzido infinitamente. Então não dá para comparar a cadeira, objeto físico, com a concepção de cadeira, a ideia de cadeira. A ideia é reproduzível ao infinito e enquanto o objeto ele precisa passar por um processo para ser copiado. No caso, você tem que pegar madeira, talhar e construir uma nova cadeira. Mas você só pode fazer isso com a ideia da cadeira, com o design da cadeira em mente. Então, não dá para comparar uma cadeira com a ideia de uma cadeira. O Pedro falou uma coisa interessante que fala um pouco sobre a história do nascimento do direito autoral. E realmente, antigamente, antes da invenção da prensa, Gutenberg, da imprensa, e não existia tanto essa proteção ao direito de cópia, mas ela foi uma inovação e não podemos chamar o passado para justificar o presente. No caso, porque antes não existia uma proteção sobre a cópia, hoje não deveria existir. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu sempre vi o direito autoral como uma venda, quando você compra um livro, um CD, qualquer objeto artístico, científico, enfim. Você não está comprando a informação em si, você está comprando o acesso àquela informação. E tanto que no fala-se em suporte físico para uma informação, uma ideia, e a própria ideia, entendeu? E o direito autoral tenta proteger a ideia, todo o trabalho que veio por trás para criar a ideia. E quando tudo bem que, por exemplo, hoje em dia tem se criado novas maneiras de lucrar com criações artísticas, jogos, vídeos. Você coloca disponível de graça, mas cobra uma pequena porcentagem, então faz propaganda, adiciona propaganda no site e ganha com as visualizações. Isso tudo é totalmente aceitável, mas quando você compra um objeto que você já sabe as condições, você sabe que o seu uso vai ser limitado, você não pode vir depois falar que não, isso não devia ser assim. Se você não queria nessas condições, não compre o objeto. Vá procurar as obras que estão em Creative Commons, totalmente de graça, disponível para cópia. Se você compra um livro que está protegido sob copyright, você parte do pressuposto que você sabe que você não pode copiar. E essa é a grande diferença, pelo menos na minha concepção, em relação a do Claro e a do Pedro. Então, eu gostaria de encerrar o meu vídeo falando que ninguém é obrigado a consumir informação. A informação é cada vez mais necessária, mas as pessoas colocam à disposição a informação com suas próprias limitações. Então, por exemplo, eu aqui estou colocando um vídeo no YouTube sem esperar nenhuma remuneração direta de vocês. Mas se eu colocasse um vídeo esperando uma remuneração direta e vedando a cópia, pela boa fé, eu estou disponibilizando um bem para vocês consumirem, vocês teriam que consumir ele na medida das minhas condições, porque sem a minha criação, por exemplo, não existiria esse conteúdo. Então eu estaria colocando um bem à disposição de vocês sob certas condições, e aí seria uma sacanagem comigo eu colocar esse tudo à disposição com condições de vocês consumirem inicialmente, mas depois quebrarem totalmente as condições que eu estabeleci, no caso a cópia, né? Eu coloco o conteúdo sobre a condição de que você não copie, você compra e depois copia, dizendo que não, pai, eu comprei, agora eu posso copiar para quem eu quiser. Isso para mim é uma falta de sacanagem tremenda. Obrigado pela atenção e até mais.